13 suculentas que brotam crescem muito com sulfato de cobre. Este é o tema do vídeo de hoje. E o sulfato de cobre ele faz muita diferença no cultivo das suculentas, cactos e plantas em geral. Sobre isso que nós vamos falar hoje. E atendendo o pedido da nossa amiga inscrita aqui no canal, a Miraldete, ela pediu para a gente compartilhar aqui as nossas experiências com sulfato de cobre nas plantas. E pode ser que essa dúvida também seja sua. Então, eu vou fazer o vídeo de hoje. Separei algumas plantas aqui que realmente melhoraram muito depois que nós começamos a usar o sulfato de cobre nelas. Umas começaram a brotar mais, outras cresceram mais, outras desenvolveram. Plantas que a gente via que era bem perseguida por pragas, como cochonilhas, pulgões e fungos, melhoraram bastante aqui no cultivo. E para você entender de uma forma bem simples a importância do sulfato de cobre, eu considero o sulfato de cobre para as plantas como se fosse aí um suplemento alimentar, como se fosse um complemento alimentar. E é um produto que a gente encontra com muita facilidade e bem baratinho. O que a gente compra aqui, ele custa R$5 e ele dura aqui mais de 3 meses, porque a gente usa aí uma vez por mês. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem fala aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. E a primeira planta que desenvolveu bastante com ele aqui e que não foi prejudicada com fungos ou com outro tipo de problema é essa daqui, que é a Lola. A Lola, normalmente, quem tem ela, deixa bem claro aí que é uma planta meio melindrosa, de difícil cultivo, porque ela tende a melar muito. E desde que a gente conseguiu essa muda aqui, que eu tenho aplicado nela o sulfato de cobre uma vez por mês. E ela está aqui, ó, desenvolvendo, crescendo, e olhando para ela a gente vê que ela está saudável, está com bastante saúde mesmo. A segunda também, aproveitando que já está perto aqui, é essa daqui, que é a Baron Bold. Quem acompanha o canal viu quando ela chegou pra gente aqui, ela era menor do que a própria Lola que está aqui ao lado. E olha aqui a comparação, o tamanho que ela já está. Está crescendo muito e crescendo rápido, então é uma suculenta que vale muito a pena ter no cultivo. E com a aplicação do sulfato de cobre uma vez por mês, ela está desenvolvendo muito bem. O sulfato de cobre, ele vai servir como um fertilizante e ele é usado como um preventivo contra fungos, bactérias, ferrugens e outras coisas aí que perturbam e tiram a nossa paz no cultivo das plantas. E de acordo com o que eu pesquisei sobre ele, ele é ácido, mas essa acidez não causa mal para a planta, desde que você aplica ela aí na sombra e em doses moderadas. Mas essa acidez, ela faz mal para os insetos e para as pragas que tendem a vir perturbar as plantas e querer destruir as plantas. Seguindo aqui então para a terceira do vídeo de hoje, que é essa daqui, que é a híbrida de Mona Lisa. O bem que o sulfato de cobre fez para essa daqui é que a gente percebe que ela está crescendo cada dia mais e liberando mudas, tanto por haste floral quanto mudas pelo caule. Aqui em volta dela mesmo tem algumas mudas que eu já retirei do caule e coloquei em volta aqui para ela ir crescendo junto, e elas já estão bem desenvolvidas. E aqui junto aqui tem um trevinho de 3 folhas, que a gente sabe que normalmente é considerado mato, mas quando está florescendo a gente deixa, porque tem uma floração simplesinha, mas a gente acha interessante. Então a gente deixa, porque não prejudica a planta com nada não. Mas voltando aqui para o assunto, o bom de aplicar aí o sulfato de cobre uma vez por mês, pelo menos, é que as suculentas elas tendem a ficar mais férteis, então elas dão mais mudas e também ajuda muito na questão da haste floral. Para você que gosta de ver a sua planta florescendo, tanto a suculenta quanto outras flores em geral, essa daqui mesmo está com a haste floral, que dessa vez eu deixei porque eu joguei sulfato de cobre nela. Então a haste também está limpinha, não tem nenhuma cochonilha, nenhuma praga aqui. Então eu deixei aqui para a gente poder apreciar mais um pouquinho, porque ela está muito bonita realmente. Então assim, os benefícios do sulfato de cobre é realmente proteger a planta. Você vai usar o sulfato de cobre para deixar a sua planta mais fértil e mais protegida contra ataque de pragas, como fungos e outras pragas em geral. E mostrando para você então a quarta suculenta do vídeo de hoje, que desenvolveu, brota muito, cresce muito com o sulfato de cobre também, é essa daqui, que é a Croma. Pode ver aqui, ó, que uma mudinha que eu tinha, hoje ela já está virando uma arvoreta rodeada de muda, porque a muda cresceu, virou um caulezinho, né, transformou num caule, e o próprio caule começou a brotar desembolado.
e para todo lado que vira aqui, ó, a gente vê mudas dela. Então ela ficou num formato muito bonito. E o interessante dela é que ela não para de reproduzir mesmo. Ela vai crescendo e vai soltando algumas mudinhas em volta da própria roseta. E aí eu venho aqui, tiro essas mudinhas, coloco no substrato aqui ao lado. Logo, logo ela enraiza e vira uma nova muda. E a utilização do sulfato de cobre, ela é importante para plantas que você deseja que desenvolva mais rápido. Como é o caso dessa daqui, ó, que é a jadeíta. Nós começamos com uma muda dela aqui. Em outros vasos aqui a gente tem dela. Tirei uma muda, coloquei aqui, ó. E olha como que ela tá praticamente alastrando aqui também. Já tem várias mudinhas pequenininhas junto com outras mudas maiores. E a muda já vai crescendo e liberando outras mudas. E a jadeíta, como ela gosta de viver agrupada em comunidade, eu coloquei essa muda aqui numa baciada que eu tenho aqui. E ela está desenvolvendo muito bem. E como a baciada está bem cheia, então eu faço a aplicação do sulfato de cobre, molhando essa baciada toda para evitar a proliferação de pragas, como cochonilhas, fungos e outras pragas em geral. Vou só abrir a imagem aqui para você ver a baciada, como ela está lotada e como ela está bem bonita. Por causa da aplicação do sulfato de cobre, não tem nenhuma praga aqui nessa baciada, nessa lotação toda que está aqui. E eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que a gente faz aqui, como a gente prepara e aplica o sulfato de cobre. A suculenta de número 6, que cresceu muito também, que deu muita muda usando o sulfato de cobre, é essa daqui, que é a Crassula arborensis. Eu vou gravando aqui e mostrando para você, ó, a quantidade de mudinha que ela vai liberando através do próprio caule e formando aqui uma espécie de arvoreta também. Essa daqui ela é conhecida aí como parente da jade, né? E a nossa que ela não desenvolvia tão bem. A partir do momento que a gente começou a aplicar o sulfato de cobre nela, eu percebi que ela começou a liberar mais galhos e está realmente virando aqui uma arvoreta. E é uma espécie de suculenta que a gente gosta bastante, que são as arvoretas. A suculenta de número 7 também, que cresceu bastante, desenvolveu e multiplicou, deu muita muda aqui, é essa daqui, que é a colher de prata. E um detalhe dessa colher de prata, que não sei se dá para você observar, ela tem algumas ferrugens nas folhas, mas me parece que é uma característica dela mesmo. Mas por via das dúvidas, nós fazemos nela a aplicação uma vez por mês. Quando nós conseguimos, era uma mudinha desse tamanho, e hoje olha que a quantidade de muda que ela já liberou está crescendo e virando uma árvore mesmo, ó, não é nem uma arvoreta. E o que o sulfato de cobre fez de bom nela? A gente percebeu que ela diminuiu bastante as ferrugens que ela tinha nas folhas. Algumas ainda tem, mas diminuiu muito. Hoje a gente já consegue ver aqui as folhas bem mais limpas desta ferrugem. Além de crescer muito e brotar muito também, usando sulfato de cobre. E a suculenta que desenvolveu bastante aqui também usando sulfato de cobre uma vez por mês é o cacto rabo de macaco. Nós percebemos que ele passou a reproduzir muito mais, a crescer muito mais. E essa aplicação a gente faz nele em forma de jatos mesmo, com spray. Molhando ele todo, ele fica um pouco manchado no dia, mas na próxima rega normal com água, é só regar ele com água que já tira ali aquelas manchas. A mancha ela não é permanente, ela sai na próxima rega, em qualquer suculenta que você aplicar o sulfato de cobre. O importante é isso aqui, ó, muda para todo lado saindo. Em alguns meses essas mudas vão crescer todas e em alguns meses esse vaso vai estar bem cheio aqui de cacto rabo de macaco e bem grandão. E ainda falando sobre cactos, vou deixar esse aí como dia número 9 do vídeo de hoje também, que desenvolveu floração usando aqui o sulfato de cobre também. A gente dá um bom banho nele aí uma vez por mês. Depois que nós começamos a fazer isso aqui, a gente percebeu que a floração desenvolveu, porque o sulfato de cobre ele deixa a planta mais fértil. E uma forma de reproduzir das plantas é através da floração. E esse daqui ele está nos surpreendendo tanto que já vai para mais de 2 meses que este cacto ele está liberando floração. Temos esse aqui que está florescendo direto e temos um outro também que nos dá flores aqui há mais de 2 meses. Que é esse daqui, ó. Dentro de 2 meses ele já deve ter liberado aqui umas 5 flores e
a gente chega aqui, aprecia ela dura um dia só mesmo. Aí às vezes eu gravo aqui algum conteúdo mostrando para vocês sobre ele. Mas é assim, ó, você vem aqui, tira essa flor que murchou, dentro de 2 dias volta aqui e já abriu outra floração de novo. E ele ainda está repleto de botões aqui abrindo, ó. Tem alguns bem grandes que a gente já consegue ver que vão abrir bem em breve e já vão despontando outros na pontinha dele também. Do outro lado aqui mesmo tem outras já despontando. Para você que gosta da floração dos cactos, então é uma boa ideia você usar o sulfato de cobre. E a suculenta de número 10, que brotou muito, cresceu muito usando o sulfato de cobre nela uma vez por mês, é essa eufórbia. Quando nós conseguimos ela, nós conseguimos um raminho dela, uma mudinha bem pequenininha. E hoje, ó, ela está aqui uma árvore já, nessa floreira. Conseguimos ela deste tamanho aqui, ó, mais ou menos deste tamanho, para menor. E hoje olha o tanto que ela desenvolveu, que ela brotou e cresceu. Ela está numa floreira, mas isso aqui num arranjo bem montado, bem bolado, fica muito bonito. Inclusive eu queria que você deixasse uma opinião aí para mim. O que você me diz aí de usar ela num arranjo bem bolado, bem montado aqui no cultivo, para apresentar para você aí no próximo vídeo? Deixe para mim nos comentários. Mas falando aí o que o sulfato de cobre fez de bom para ela, é porque no início ela era bem atacada por cochonilha carapaça, aquela cochonilha que fica agarrada. Depois que nós começamos a usar o sulfato de cobre, parece que ela pegou tanta força que nem praga mais para nela, nem praga mais fica nela por muito tempo. Uma vez ou outra eu vejo uma cochonilha aqui, mas já é cochonilha comum, vou lá, dou um jato d'água nela e tiro e ela já desaparece. Suculenta de número 11 também, que é bem protegida aí pelo sulfato de cobre, essa daqui que é a ranaicada, que é uma planta bem perseguida por cochonilha, tanto no miolinho da planta quanto na haste floral. E as nossas aqui têm desenvolvido e têm crescido e até multiplicado depois que nós começamos a aplicar o sulfato de cobre nela. Outra também que é bem perseguida e todo mundo fala a mesma coisa, que é bem perseguida por fungo, é essa daqui que é a metálica. Uma vez por mês a gente dá um bom banho nela aqui também com o sulfato de cobre e ela tem desenvolvido muito bem com esses cuidados. Esse cuidado e alguns outros, porque essa aqui exige alguns cuidados a mais. Porque entre aí os 30 dias eu dou um banho nela também com a cauda da folha de mamona, que ajuda também a deixar ela mais limpinha e mais protegida. E o sulfato de cobre ele não é só para as plantas que são perseguidas, pode ser para qualquer tipo de suculenta e cacto, porque vai ajudar a planta a ficar mais fértil mesmo, mais forte, mais saudável, e planta saudável a gente sabe que não é tão perseguida. Então eu deixo de número 13, então, essas que brotam muito, que multiplicam muito, como é o caso dessa daqui, que é a Pink Pride, que eu uso sulfato de cobre nela também, e ela vem reproduzindo cada dia mais. Então, se você tem a mesma dúvida da Miraldete, a forma de preparo aqui ela é bem simples. Se você não conseguir o sulfato de cobre e achar fácil aí na sua região, você pode usar também, que tem o mesmo efeito, a cauda bordaleza, que também é um fertilizante mineral misto, e o jeito de usar é o mesmo jeito de preparar o sulfato de cobre. Atrás dela vem algumas informações, ó, que é um fertilizante à base de cobre, cálcio e enxofre, indicado para todas as culturas, pode ser usado via foliar e via solo. Recomenda-se diluir 20 gramas para 10 litros de água e realizar a pulverização molhando bem toda a parte aérea da planta. Quando feito via solo, deve-se molhar toda a área próxima ao caule, fazer pré-mistura antes de colocar no pulverizador para evitar o entupimento do bico. Então, se você não achar aí fácil o sulfato de cobre, que é um fertilizante mineral simples, então se você não achar o sulfato de cobre, você pode usar a bordaleza, a cauda bordaleza. O sulfato de cobre é esse aqui, ó, que vem num saquinho de cor verde ou de cor azul. E o modo de preparo dele é bem simples. Hoje eu vou preparar 2 litros. No dia a dia aqui eu costumo usar 1 colher de chá pequenininha para 1 litro. Mas como hoje eu vou deixar essa receita para você um pouquinho mais fraca, para você que vai começar e começar sem medo, pode usar aqui, ó, 1 colherzinha de chá bem pequenininha. Aqui eu estou fazendo uma pré-mistura. Essa colherzinha é aquelas colherzinhas de festa que você come lá um docinho com ela.
e a gente traz para poder usar na jardinagem, para não misturar com as coisas de dentro de casa. Então, ó, fica aí uma dica para você também. Mas voltando aqui para o sulfato de cobre, é só fazer essa misturinha aqui num meio litro d'água para dissolver melhor, para evitar de entupir o pulverizador ou o borrifador que você tiver aí e que você for utilizar. Deixando ela bem misturada, bem homogênea aqui. Aqui eu vou misturar com mais 1,5 litros de água, que já está no pulverizador que eu vou utilizar. Reforçando então, ó, a colher de chá ela é bem pequenininha em vista da de sopa, e é importante você usar a pequenininha para essa medida, porque em se tratando de fertilizante ou de cuidados com plantas, o menos é sempre o mais recomendado. E como diz o ditado, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E uma coisa que eu recomendo para você em se tratando de cultivo de plantas é não ter pressa. Você pode cuidar, você pode dar o melhor para a sua planta, pode dar aí um suplemento, um complemento, como é o caso aqui, mas nunca exagerar. Sempre colocar doses bem pequenas, doses homeopáticas, pequenininhas, porque com certeza não vai dar errado. A forma de usar aqui, ó, você pode pulverizar a planta toda, tanto a planta quanto o caule, quanto o vaso, o substrato, os enfeites que estiver aí no arranjo ou no vaso, pode pulverizar esse vaso todo, porque no caso aqui ele vai servir como fertilizante, fungicida e bactericida. Fazendo a aplicação ao final do dia, no outro dia você vai observar que as plantas vão estar com algumas manchas, como está aqui o caso dessa daqui mesmo, mas isso não faz mal nenhum para a planta, é proteção. Na próxima rega já lava e já limpa tudo isso aqui. Fazendo essa aplicação uma vez por mês já é o suficiente para proteger bastante a sua planta e ver bastante o desenvolvimento, tanto na questão de multiplicação, né, brotando aí a sua planta cada dia mais, crescendo cada dia mais e ficando livre do ataque das pragas. Ficou alguma dúvida? Se ficou, então eu vou te pedir que deixa nos comentários a sua dúvida. Aproveita e deixa aí de onde você está assistindo esse vídeo, para a gente saber até onde está chegando aqui o vídeo, a nossa informação. Se gostou e não for inscrito ou inscrita no canal, vou te pedir que se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa um joinha, que o YouTube vai entender que você gostou. Manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você. Combinado? Então tá certo então. Agradeço então a companhia, você que ficou até o final do vídeo. Um forte abraço para você, desejo aí para você uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.